muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando mais um Viver Bem, o programa que fala de saúde, de qualidade de vida e de bem-estar. E hoje com um tema dedicado aos homens, afinal estamos no mês de novembro, o mês oficial de conscientização sobre o câncer de próstata. Além desse mal que acomete homens no mundo inteiro, a cada 3 mortes de pessoas adultas no Brasil, 2 são de homens. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde no nosso país, os homens vivem, em média, 7 anos menos do que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão arteriais mais elevadas. A saúde do homem está em debate hoje no Viver Bem. Por isso, a gente convida aqui o Dr. Eliakim Massuqueto para participar com a gente falar um pouquinho sobre os cuidados. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Renata. Obrigado pelo convite, o seu da SIC TV. Estamos aqui para poder falar com a população de Porto Velho, para tentar esclarecer algumas dúvidas e tentar mudar um pouco esses paradigmas que existem historicamente em relação à saúde do homem. Estatisticamente, doutor, os homens eles vivem menos, né? Por quê? A gente tem uma explicação para isso? Olha, realmente, se você for analisar os dados de nascimento, nascem mais homens do que mulheres. Só que quando chega na idade jovem para adulto, essa proporção inverte, realmente por conta disso que você falou. A mortalidade masculina costuma ser mais precoce do que a feminina. Isso tem vários fatores. Historicamente, o homem tem uma sensação de invulnerabilidade. Ele tem aquele perfil do homem primitivo, que seria aquela pessoa rude, forte, que não necessita de vamos dizer, um acompanhamento médico, porque isso daria uma sensação de vulnerabilidade. Isso vira uma faca de 2 gumes, porque essa sensação de invulnerabilidade acaba tornando o homem vulnerável a essas patologias no geral. Isso vem mudando, mas ainda tem uma questão cultural muito forte nesse sentido. Até porque normalmente as mulheres, né, quando a menina vira mocinha, a mãe leva ao médico, essa cultura não costuma acontecer com os meninos, né? Não, o homem ele é aquele ser que ele historicamente foi criado como o provedor da casa e o cuidador seria a mulher. Então, por conta desse costume de ser o trabalhador, ele acaba justificando essa falta de procura preventiva ao fato dele não ter tempo, ao fato dele se preocupar com o trabalho e deixaria a mãe cuidando dos filhos. Então você vê que na primeira infância o homem até acaba indo um pouco mais no médico por força feminina e não por estímulo do pai. E o homem vai acabando prolongando, porém esses efeitos surgem com o tempo. Então você vai perceber que o homem acaba indo mais no médico como tratamento de doença e não como prevenção. Seria o ideal que as famílias levassem os filhos, assim como as meninas são levadas na mudança de faixa etária para a puberdade, para a adolescência, também buscassem um especialista na saúde do homem? Com toda certeza. Eu acho que hoje, no geral, vocês vão perceber que a saúde, tanto masculina quanto feminina, ela tem uma chance maior de prevenção quando você procura um atendimento nas fases iniciais. Seja ele no começo de doença ou antes mesmo de iniciar uma doença, com aconselhamento de questão de dieta, hábitos de vida e tudo isso. Vocês vão perceber que, no decorrer da nossa conversa, a gente acaba explanando um pouquinho isso, que a maior parte das doenças que cometem a primeira infância, elas geram consequências que vão acumulando outras doenças conforme passar da idade. As doenças que não são tratadas na primeira infância geram doenças na juventude, que por consequência geram doenças na fase adulta e na selenidade. Certo. O Ministério da Saúde do Brasil ele lançou a Política Nacional de Saúde do Homem em novembro de 2008. O objetivo era facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde. Isso aconteceu há 10 anos. De fato, houveram avanços desde então, doutor? Tem alguns trabalhos desse período, principalmente depois de 2005 e 2007, tem um trabalho bem interessante da Faculdade de Medicina da USP em 2005 e um do Fiocruz em 2007, que questionou justamente isso. Por que o homem procuraria menos o serviço de saúde do que a mulher? Esses 2 trabalhos trabalharam com população de várias rendas, desde a classe baixa até a classe alta, e eles começaram a chegar a alguns marcos dessa pouca procura. Um deles foi essa questão da justificativa do trabalho não dar tempo, e uma outra justificativa que eles alegavam que o posto de saúde, o serviço de saúde, seja ele privado ou público, ele era destinado à mulher. Então, prioritariamente as campanhas de saúde eram da mulher, câncer de mama, estímulo a outras
prevenções femininas e davam pouca atenção ao homem. E isso era como uma forma para o homem, mas um bloqueio para procurar assistência de saúde. Outra situação era os horários de atendimento. Como o homem era o provedor da casa, ele ficava no horário comercial trabalhando, então ele justificava que não teria tempo para ir ao posto de saúde. Com essas medidas do Ministério da Saúde, ele buscou o quê? Gerar mais campanhas de aconselhamento para o homem, gerar horários diferenciados de atendimento para tentar trazer esse homem de forma preventiva para atendimento à saúde. Houve uma melhora, mas ainda não estamos no ideal. Na verdade, estamos muito longe do ideal. Ainda existe um preconceito e uma dificuldade nesse acesso. E você vê que ele é inversamente proporcional à classe de renda desse paciente, onde o paciente com baixa renda, ele tem uma dificuldade maior, até por falta de instrução e inacessibilidade a essas campanhas, às vezes, de procurar essa assistência preventiva à saúde. E aí, quais são os principais agravantes da saúde do homem por conta desse descuido, por falta desse acompanhamento preventivo também? Perfeito. Uma vez que o homem não tem a instrução de como se prevenir algumas doenças, ele não dá muita atenção para coisas que ele julga não ser importante. Exemplo, hábitos saudáveis de atividade física, dieta, mesmo a prevenção de algumas alterações que são primárias ao aparecimento de algumas doenças, alguns sinais clínicos que surgem antes do agravamento da doença, ele torna aquilo como se fosse normal. E isso a médio e longo prazo geram consequências bem mais graves para ele. Então, tanto a questão de custos quanto a questão de tratamento efetivo, o diagnóstico precoce e a prevenção são infinitamente superiores ao tratamento de uma doença já em estado avançado. Isso de qualquer patologia no geral, seja ela maligna ou benigna. Muito bem, estamos falando sobre a saúde do homem, sobre a campanha Novembro Azul, então você de casa não saia daí, nosso intervalo é bem breve. Estamos no Novembro Azul, mês oficial de conscientização sobre a saúde do homem. Por isso, hoje a gente recebe o Dr. Eliakim Massuqueto para trazer dicas, né? Como você, homem, pode cuidar da sua saúde, quais são as consequências quando você não faz um acompanhamento preventivo. Então, a gente segue com o tema de hoje. Doutor, dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, eles mostram que no Brasil o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens. O senhor acredita que o preconceito sobre o exame de próstata, que é justamente um exame para identificar esse tipo de câncer, quanto mais precoce a identificação, melhor o resultado do tratamento, ainda é uma questão de preconceito para esses números? Renato, eu acho que sim. Os dados do INCA realmente afirmam que o câncer de próstata é o segundo em prevalência, perdendo apenas para os cânceres de pele não melanoma, com cerca de 68 mil casos novos ao ano. O preconceito ainda é uma grande barreira, tanto para a prevenção quanto para o diagnóstico precoce. Assim como outras doenças, o câncer de próstata descoberto em um estágio inicial, ele tem uma chance de cura muito elevada, chegando a 90%. E essa barreira social e cultural a procura da saúde, principalmente em relação ao toque retal, ele acaba criando esse empecilho. E sim, acredito que tem uma grande atraso nesse diagnóstico e na prevenção por conta dessa barreira social. Como eu falei, tem melhorado, mas ainda estamos longe do ideal. O que é e qual que é a função da próstata, doutor? A próstata é uma glândula exócrina do corpo, tem aproximadamente 20 gramas, tamanho de uma noz mais ou menos, e ela tem uma função basicamente de auxiliar na formação do sêmen, do espermatozoide. Ela produz um líquido que tem a função de nutrir o espermatozoide, uma função reprodutiva, auxílio na função reprodutiva. E ela pode ser acometida de várias doenças, sejam elas malignas ou benignas. Inclusive, as mais comuns são as benignas. Contudo, uma das doenças, e a de gerar maior preocupação e maior divulgação, é o câncer de próstata por conta da sua incidência. É uma glândula que todo homem apresenta. Existe, não é raro, mas existe relatos raríssimos de 2 casos na literatura de mulheres que apresentaram, mas pouca relevância. E ela é acometida pelas doenças principalmente após os 40, 50 anos, sendo que a doença mais prevalente, como eu falei, é a hiperplasia prostática benigna, que às vezes é bem discordante do câncer de próstata, às vezes as pessoas confundem, mas uma doença não tem nada a ver com a outra, porém, nada impede de que a pessoa tenha as duas doenças.
Quando a gente fala de próstata, a gente lembra também do exame de PSA. O que é o PSA? Perfeito. O PSA é uma glicoproteína produzida pela próstata, bem inespecífica em relação aos acometimentos da próstata, pode ter variações por diversos fatores, desde o aumento benigno, como eu falei, a hiperplasia prostática, desde a quadros infecciosos, relação sexual recente, trauma, pacientes que tiverem acidentes, algo podem variar, e o câncer de próstata também. Como eu falei que ele é inespecífico, ele pode ajudar no diagnóstico, mas a alteração do PSA isoladamente não quer dizer, 100% das vezes, que seja um câncer de próstata, ok? E a função dele é basicamente liquefazer o sêmen, deixar ele mais líquido também. Uhum. A gente tem sinais, sintomas do câncer de próstata, doutor? Quais são os primeiros sinais em que o paciente apresenta? Isso é um grande problema em relação à prevenção também, Renata, porque uma vez que o câncer de próstata, a maioria das vezes, ele é assintomático, ele não apresenta nenhum sintoma, isso não estimula o homem a procurar o tratamento em estágios iniciais. Basicamente, o homem não vai sentir nada. Então, sem um rastreio, sem essa procura, eu não vou conseguir fazer esse diagnóstico. O câncer de próstata ele vai apresentar sintomas numa fase mais tardia, às vezes até com tratamento mais dificultado, seja até mesmo intratáveis, dependendo das situações. E esses sintomas vão ser decorrentes ao acometimento regional ou sistêmico, seja ele dor nos ossos, sangramento urinário, anemia, entre outras consequências daquela lesão mais avançada. Mas em fases iniciais, ele é pouco sintomático ou praticamente assintomático. Então, normalmente esses sintomas só podem aparecer em estágios mais avançados. No geral, sim. Só lembrando em relação ao PSA, nós falamos que ele pode apresentar alterações em várias patologias, só que no câncer, ele pode se mostrar normal também em até 25% dos cânceres. Por isso, aquele questionamento de que, até para umas pessoas têm esse pensamento de que, não, eu só vou fazer o toque retal com alteração do PSA. Então, inicialmente seria apenas o PSA, mas ele pode vir alterado por outras doenças e pode não vir alterado no câncer. Então, com um caráter de monitoramento preventivo, para um diagnóstico precoce, para aquele homem que vai fazer regularmente o exame, o toque retal ainda é o mais eficaz, é o mais eficiente. Hoje a Sociedade Brasileira de Urologia indica a associação dos dois. Assim como o toque retal tem suas falhas, o PSA também apresenta suas falhas. E o uso associado dessas duas modalidades proporcionariam um rastreio mais eficiente nesse caso. O toque retal ele é um exame muito bom porque a maior parte dos cânceres de próstata eles acometem a zona periférica da glândula, que é acessível ao toque retal e à sensibilidade digital. Então, qualquer alteração, um nódulo prostático seria indicativo de câncer. Lembrando que o PSA e o toque de próstata, eles são sugestivos de câncer, mas eles não dão diagnóstico. Então, existem nódulos que não são câncer e existem alterações de PSA que não são câncer. O diagnóstico por câncer de próstata, hoje, ele é estabelecido por biópsia de próstata. Existem várias modalidades que surgiram com o tempo que auxiliaram nesse diagnóstico e auxiliaram a forma de realizar a biópsia, por exemplo, como a ressonância multiparamétrica de próstata, é um avanço desse rastreio e desse diagnóstico mais recente e mais discutido nos congressos de urologia, mas o diagnóstico hoje ainda é único e exclusivamente pela biópsia. Há algo que sugira, como principalmente pelo screening, o PSA e o toque retal. Recente, essa questão do PSA e do toque retal foi muito questionada por várias sociedades. Até pouco tempo nós tínhamos o determinante que todo câncer de próstata seria ruim para o homem. E houve uma indicação de supertratamento. Então, por conta disso, recente, teve algumas discussões. Algumas sociedades contraindicavam o screening. O INCA, propriamente dito, já citado, em alguns momentos ele contraindicou o screening populacional, mas a Sociedade Brasileira de Urologia, ainda baseando nos trabalhos mais recentes, ainda verifica que o diagnóstico precoce é bom e tem resultado a longo prazo na mortalidade da população. Muito bem, o doutor vai responder para a gente, depois do intervalo, quais são os principais avanços da medicina no rastreamento e no tratamento do câncer de próstata. Depois do intervalo, que é bem breve, você de casa não saia daí.
Já de volta com o nosso programa, hoje falando sobre a saúde do homem, do Novembro Azul, né, da campanha Novembro Azul. No bloco anterior, perguntei para o Dr. Eliakim quais são os principais avanços da medicina, tanto para o rastreamento e tratamento do câncer de próstata, doutor. Perfeito. Como eu falei, o câncer de próstata tem criado muitas rotinas para poder facilitar esse diagnóstico e auxiliar no tratamento. Com o tempo foi surgindo trabalhos mostrando que alguns fatores predisponham à formação desse câncer, como por exemplo o gene do BRCA tipo 2 e alguns fatores comportamentais, como a dieta e os hábitos de vida, como o tabagismo, o etilismo, a dieta rica em gordura teria uma facilidade pobre em fibras e com o passar desse tempo, devido à incidência elevada desse câncer, muitos centros de saúde mundiais focaram nesse tratamento. Hoje os maiores avanços que nós temos seria a ressonância multiparamétrica de próstata, que fez um marco muito importante no tratamento, e os avanços cirúrgicos, como a cirurgia robótica e a cirurgia videolaparoscópica, onde a cirurgia aberta, que foi usada inicialmente, ela apresentava um grau de complicações e mesmo de efeitos colaterais pós-operatórios muito elevados, que foram diminuídos, principalmente os dois efeitos, que é a impotência e a incontinência urinária, foram diminuindo com os avanços das técnicas cirúrgicas. E, com o passar do tempo, começou a se perceber que nem todo câncer de próstata é necessário tratamento cirúrgico. Nós temos outros tratamentos possíveis, como, por exemplo, a radioterapia, que também houve uma evolução muito importante nos efeitos colaterais que ela proporciona, e um tratamento que foi surgindo mais recentemente, que seria o acompanhamento ativo ou Active Survival, que seria aqueles pacientes que têm um câncer de próstata que não tem indícios que sejam tão agressivos, que a gente pode fazer esse acompanhamento, de forma que eu não exponho esse paciente a um tratamento mais agressivo, automaticamente eu preservo ele dos efeitos colaterais possíveis desse tratamento, ao mesmo tempo que eu não exponho esse paciente a um risco de evoluir a uma mortalidade por conta desse câncer. Então nem todo câncer de próstata é agressivo? Não. Isso é um conceito bem recente, que é algo interessante, que mudou muito nossos paradigmas do tratamento. Percebe-se que, apesar da incidência elevada, apenas próximo a 20% dos pacientes com câncer de próstata morrem de câncer de próstata. Então, nós temos a ideia que todo paciente que tenha o exame de próstata, ele vai apresentar sintomas e exames laboratoriais que sugiram que aquele câncer seja mais agressivo ou não. Conforme essa classificação, normalmente ela é via biópsia ou valores de PSA, por exemplo, e avaliação de imagens pela ressonância, eu consigo determinar se esse paciente vai ter uma chance maior daquele câncer ser agressivo ou não. Com base nesses dados, eu tenho algumas classificações que me sugerem os tratamentos. Quando o paciente apresenta um câncer de baixo risco, eu posso abrir mão desse tratamento observacional, que seria o Active Survival. Um médio risco e um paciente sem uma agressividade muito grande e ainda localizado, eu posso estabelecer um tratamento curativo através de radioterapia, da cirurgia, se pode ser várias técnicas, seja laparoscópica, robótica, e naqueles pacientes com estadio mais avançado, eu também tenho alternativas de tratamento, seja elas para prolongar a morbidade, o conforto desse paciente, seja ela para a tentativa de um tratamento curativo também. E com quantos anos, a partir de que idade os homens devem procurar o urologista para realizar o exame, doutor? Perfeito. Hoje a recomendação da Sociedade Brasileira é que todo homem acima de 50 anos, sendo que isso seria o limite superior, seria próximo de 75 anos, desde que ele tenha uma expectativa de vida maior que 10 anos, ou os homens que tenham mais que 45 anos com algum fator de risco. Esse fator de risco, os principais que nós temos que pensar são 3, que é o histórico familiar de câncer de próstata, o paciente obeso, que é um pensamento mais recente por conta daquela dieta gordurosa, tem uma facilidade de estimular o câncer de próstata, como eu falei, e o paciente da raça negra, que ele tem uma porcentagem maior de incidência do câncer de próstata. Então, esses 3 grupos etários seriam aos 45 anos e os homens, em geral, acima de 50 anos. Lembrando que, Renata, nós estamos falando exclusivamente do câncer de próstata, mas, como a gente falou de uma forma preventiva inicialmente, eu acho que não seria interessante esperar até essa idade para procurar um urologista. Em relação ao câncer de próstata, sim, mas o acompanhamento com o médico deve iniciar desde a juventude. Saúde no geral, né? Saúde no geral. Isso tornaria menos provável esse paciente evoluir com outras doenças. Porque nós temos na saúde do homem várias patologias que acometem os homens de várias faixas etárias, que não o câncer de próstata.
Durante o mês de novembro, doutor, onde estão concentradas as atividades de prevenção ao câncer de próstata? E o doutor tem conhecimento se neste momento, em função da pandemia, se este trabalho preventivo de conscientização, se ele está ocorrendo da mesma maneira que acontecia anteriormente? Perfeito. Em relação à prevenção, nós temos não só no mês de novembro, mas em todo o decorrer do ano, nós temos um estímulo da Secretaria de Saúde que faz no Sistema Público de Saúde esse acompanhamento, seja preventivo, seja por tratamento. Porém, nesse mês de novembro, por ser um marco até do tratamento, nós estamos sim com algumas medidas. Prioritariamente nós temos, e hoje com o maior destaque, o Hospital do Amor possui uma campanha muito interessante em que todos os finais de semana desse mês ele vai estar disponibilizando uma equipe para o atendimento a um grande número, próximo a 300 pessoas por dia, para a realização dos exames, seja ele o PSA e totalmente gratuito, seja o toque de próstata e, quando indicado, a investigação por biópsia, todos de forma gratuita pelo próprio Hospital do Amor, com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia. Então hoje, a maior campanha que vai ter no Estado seria em relação ao Hospital do Amor, que a população de Porto Velho, do Estado, está convidada a participar, seria muito interessante. E excluindo a fase de campanha, doutor, o senhor acredita que o Sistema Único de Saúde ele esteja preparado para esse trabalho preventivo em relação à saúde do homem? Hoje, o Sistema Único de Saúde possui um arcabouço de profissionais e de estrutura boa, contudo, nós temos uma dificuldade ainda ao acesso desses pacientes a essas metodologias preventivas. Mas sim, nós temos disponível no SUS, por exemplo, na área de Porto Velho, que eu tenho mais conhecimento, nós temos atendimento seja da unidade básica quanto da unidade terciárias para a realização da conversa com esse paciente de forma a instruí-los das medidas à profilaxia. Nós temos a realização do exame do PSA, o toque retal e mesmo a biópsia e o tratamento definitivo, seja ele por radioterapia, seja ele por cirurgia. São todos disponíveis no SUS de forma gratuita. Quais são as principais doenças que acometem os homens? Você de casa vai conhecer depois do intervalo, que é bem breve. Mais tempo para relaxar e curtir a família? A Novissa traz uma solução completa para limpar com praticidade e eficiência. São vassouras, pás, rodos, mops e muito mais. Você sabia que o primeiro mop desenvolvido e fabricado no Brasil é da Novissa? O Novissa Mop original é ideal para limpeza pesada, prático e eficiente. Possui sistema de autotorção, fios 100% em microfibra que garantem maior absorção e capacidade total de 13 litros. E para complementar, tem a linha Novissa Pisos, que tem ação concentrada e conta com produtos especializados para cada tipo de piso. Falando nisso, olha só essa dica. Sala é lugar de ficar com a família, inclusive com seu pet. Vou te dar uma dica para você limpar mais rápido. Para tirar pelos do sofá ou cadeiras, o Novissa Rolo Adesivo Max é tudo. E os cantinhos difíceis? Temos a vassoura Novissa Ideal Cantos para te ajudar. Com o Novissa Mop original, até a limpeza mais pesada fica fácil. Quer mais dicas? Siga a Betanin nas redes sociais. Viu só? Compre produtos Betanin, cadastre o cupom fiscal e saiba na hora se ganhou R$500. Acesse o QR Code na tela ou acesse o site e saiba mais. Todos juntos, tudo limpo, Betanin R$500 todo dia para você. É a Betanin facilitando a sua vida. Dica então do nosso programa que segue falando sobre o Novembro Azul, sobre a saúde do homem. Perguntei no bloco anterior para o doutor sobre as principais doenças por cada faixa etária. Então a gente vai dividir agora as faixas etárias para a gente comentar então quais são as principais patologias em cada fase na vida do homem. A primeira fase, então, na tela, para você de casa entender um pouquinho mais. Então, as principais doenças que acometem os homens por faixa etária na infância, doutor? Perfeito. A infância, ela apresenta, no homem principalmente, que é o foco da nossa conversa, são aquelas doenças que já nascem com a criança. A maior incidência é a fimose, que seria o excesso de pele acometendo a região do pênis. E, como eu falei no começo da conversa, muitas dessas doenças da infância, elas acabam gerando consequências
para a fase jovem ou adulta. A fimose ela acaba dificultando um pouco a questão da limpeza, que pode acometer no futuro um câncer de pênis, por exemplo, ou mesmo ela pode causar dor e até um bloqueio psicológico ou mesmo álgico para cada paciente no início das relações sexuais. Então, a fimose é uma das doenças mais prevalentes nessa fase, só que nem sempre requer de tratamento cirúrgico. Ela pode ter tratamento clínico como tratamento cirúrgico. Outra doença que é bem comum também são as hérnias, seja elas umbilicais quanto inguinais, que nem sempre as umbilicais são de tratamento cirúrgico. Agora, a hérnia umbilical na criança é sempre de tratamento cirúrgico por conta da alta taxa de complicação. E a questão da criptorquidia, que seria nada mais nada menos que o testículo fora da bolsa, seja ele em diversas localizações possíveis. E como eu falei, o testículo fora da bolsa, ele gera o risco maior do maior câncer de prevalência da população jovem, de 15 a 40 anos, que é o câncer de testículo. Então, todas essas doenças da fase inicial, que seria a infância, uma vez tratadas precocemente, elas diminuiriam a chance de evolução para uma doença mais grave ou mesmo vamos dizer, facilitariam esse diagnóstico caso ele venha a surgir. São doenças que normalmente, justamente por serem da infância, vão ser encaminhadas ali pelo pediatra para um urologista? Perfeitamente. Dificilmente essa pessoa já procura de inicial um urologista. Como essa puericultura que a gente chama, que esse acompanhamento do desenvolvimento da criança é feito pelo pediatra, normalmente quem dá esse diagnóstico e visualiza essas alterações sugestivas de certas doenças é o pediatra. E automaticamente ele que dá seguimento nesse tratamento, dando uma explicação inicial, às vezes até acalmando os pais, porque isso gera muita angústia. Ninguém quer um filho doente. Então essa angústia já é um pouco acalmada pelo pediatra e após ele dar seguimento com os especialistas da área, seja ele um cirurgião pediátrico, seja ele um urologista pediátrico. Já temos aí uma próxima faixa etária, então, falando sobre as principais doenças que acometem os homens por faixa etária, a adolescência, doutor. Perfeito. Entrando nessa faixa etária da adolescência, a gente já começa a apresentar algumas alterações. Primeiro, como eu falei, o câncer mais comum das 15 aos 40 anos, que é o câncer de testículo, que seria uma alteração que muitas das vezes não dá muito sintoma, apenas um nódulo no testículo, um caroço. E, como a gente conversou, o homem não tem o estímulo a fazer uma prevenção. Por exemplo, a mulher tem o hábito, e foi muito estimulado isso com as campanhas, de fazer o autoexame das mamas. O homem não tem esse hábito tanto de fazer um autoexame, porém é necessário e daria um diagnóstico frequente, sendo que o câncer de testículo, apesar de a incidência elevada, 95% das vezes ele é tratável e curável. Tá? Outra situação que começa a apresentar na adolescência, fase jovem, são alguns distúrbios relacionados ao início da sexualidade, seja ele uma ejaculação precoce, seja o início do aparecimento das doenças sexualmente transmissíveis e algumas outras alterações. Aí a gente pula para a vida adulta e também para a terceira idade. Quais são as principais doenças nessas duas faixas etárias, doutor? Perfeito. Surgindo essa vida adulta, nós vamos manter esse quadro de doenças sexualmente transmissíveis, até por uma questão dos hábitos sexuais, e um grande fator de risco para isso é a multiparidade, mais de uma parceira, a falta de dos métodos de prevenção, como a camisinha, por exemplo, e nós começamos a surgir por conta dos hábitos errados, o início do trabalho, alimentação, falta de exercício físico, aquelas doenças crônico-degenerativas, que seriam a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, que seria o colesterol elevado, e todas essas doenças vão gerar, com o passar do tempo, algumas alterações que se apresentam mais na terceira idade, que vão surgir os cânceres. Aí nós temos o câncer de próstata, quando o paciente tem um hábito mais de tabagismo ou de etilismo, alguns outros tipos de câncer, como pulmão, entre outros. E você percebe que todas essas doenças que estão na terceira idade, ela tem fatores de risco da fase de adulto jovem ou da adolescência. Muito bem, quero agradecer a sua participação, viu, doutor? A gente fica muito feliz em tê-lo aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre este tema, viu? Obrigada. Muito obrigado, estou à disposição para qualquer esclarecimento e novos convites. Obrigado. E olha, agradecer também a AC Libras por nos ajudar a levar esta campanha a todos os públicos, né? Trazendo aí a interpretação de Libras também. E agradecer a você de casa que nos acompanha sempre na tela da SIC TV. Sábado que vem nós estamos de volta. A você, um ótimo final de semana. Tchau, gente.